Voltando então, pessoal, para oitava e nona semana, né? Então, essas 2 semanas, elas trataram de um assunto bastante amplo, que é os aspectos naturais do continente asiático, né? Então, primeira coisa a entender, quando eu falo dos aspectos naturais, eu estou falando daquilo que é da natureza do nosso planeta. E esses aspectos naturais, eles se dividem em 4 elementos, que são conhecidíssimos nossos. Vocês já estão no 9º ano, já estudaram as questões naturais de vários outros lugares do mundo, inclusive do Brasil, né? Então agora vamos vê-los referente à Ásia. Mas importante, primeiro de tudo, é rever, relembrar o que são eles. Então quais são esses 4 elementos que juntos formam a natureza de uma região? São elementos conhecidíssimos nossos: o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação. Esses 4 elementos estão presentes juntos na natureza, inclusive um influencia no outro, e juntos formam os aspectos naturais de um lugar. Isso em qualquer lugar do planeta que você esteja querendo estudar. Na aula de hoje, nesse bimestre, nós estamos estudando a Ásia. Então vamos analisar um pouquinho do básico sobre esses aspectos naturais da Ásia. Para isso vocês têm, né, relembrando um esqueminha como esse aqui da lousa, que talvez nem sei se vocês estão vendo direito, mas vocês têm ele mais detalhado ainda. Aqui eu apenas simplifiquei, mas esse mesmo esqueminha, desde a 6ª aula, está mais detalhadinho, sim, mais bonitinho na plataforma de vocês, que eu vou estar postando junto com o vídeo, correto? Então, esses aspectos naturais, vocês vão entender pelo menos o básico deles na Ásia, analisando, por exemplo, alguns elementos importantes para você compreender. Por exemplo, esse mapa aqui da sua apostila, né? Inclusive aí na plataforma está indicando as páginas para você estudar. Esse mapa ele mostra bem o relevo. Relembrando, o que é o relevo mesmo? São as diferentes formas da superfície terrestre. Inclusive o relevo é algo que a gente consegue ver e perceber ele no dia a dia, como eu já expliquei lá nas orientações de quando demos essa aula. Relevo você vê quando você está viajando, por exemplo, ou mesmo quando você está andando de bicicleta na cidade, você sobe, você desce. Isso são as formas do relevo, que no mundo todo são muito diversificadas, mas de modo geral divididas em 4 tipos principais de relevo. Principais, tem depois os subtipos, mas os principais são as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões, que no mapa é mostrado pela diferença de cor. Aí você tem uma legendinha e nessa legenda a altitude desse relevo. Aí você percebe que as áreas mais verdinhas, clarinhas, são as áreas mais baixas do relevo, que chamamos de planície, que existe bastante áreas de planície na Ásia, e assim por diante, né? Até chegar, por exemplo, nas áreas mais elevadas do relevo, que são as famosas montanhas, ou as cordilheiras, quando é um conjunto de montanhas. Aí você vê que na Ásia existe um destaque bastante grande, essa grande mancha escura do mapa é uma grande cordilheira montanhosa, envolvendo vários países, uma área imensa que ocupa uma boa parte do continente. Esse é um dos destaques do relevo da Ásia, que é a famosa cordilheira do Himalaia, onde está o monte mais alto do mundo, que é o Monte Everest, né? Então são coisinhas que é importante você entender, para na hora de pesquisar na apostila você ter uma noção mais clara daquilo que você está trabalhando, correto? Outro elemento importante dos aspectos naturais é a hidrografia, né? Então vocês também podem visualizar nesse próprio mapa aqui aspectos da hidrografia, mas antes disso é importante relembrar que hidrografia corresponde a toda a presença da água em uma região, seja água salgada, seja água potável, né? Então, onde que a água está presente num lugar? Está presente através dos rios, dos lagos, dos mares, dos oceanos, dos lençóis de água subterrânea, que inclusive é aquela que está, né, no subsolo. Tudo isso junto compõe a chamada hidrografia.
E as áreas do planeta, cada uma tem a sua particularidade em termos de hidrografia. Ou seja, tem áreas que têm uma hidrografia riquíssima, que são as áreas de abundância de rios, áreas que chovem bastante. Várias regiões da Ásia têm essa hidrografia abundante. Assim como tem áreas que têm uma hidrografia pobre. Que seria uma área de hidrografia pobre? Normalmente aquela área de deserto, que quase não tem rios, chove muito pouco. Então toda essa diversidade, né, de hidrografia acontece no continente asiático também. Aí você vai ver que ela tem grandes destaques de áreas desérticas, grandes áreas de grandes bacias hidrográficas com rios famosíssimos como o rio Ganges na Índia, o rio na China, o Tianguissé. Então são elementos que depois com calma você vai vendo na apostila na hora que for fazendo as atividades. Outro elemento importante que compõe os aspectos naturais, o clima, né? Então o que é o clima? Primeiro revisando o que é. É aquele elemento que está na nossa atmosfera, ou seja, ele está aqui presente entre nós, que a gente percebe o clima através das temperaturas, né? Faz frio, faz calor, as estações do ano, né? Então tudo isso são elementos de variação dos tipos de clima, a umidade, né? Lugares que chove mais, lugares que chove menos, lugar que tem mais umidade, menos umidade. A presença do vento é um importante elemento do clima, o vento que transporta as nuvens, as massas de ar que leva a chuva de um lugar para outro. A luminosidade, que é a presença do sol, né? De acordo com o nosso formato do planeta ser esférico, tem áreas que são menos aquecidas, portanto formam as zonas polares, tem áreas que são mais aquecidas, são as zonas equatoriais e tropicais. Então todos esses elementos que formam o clima. E na Ásia, com certeza, tem a sua, né, característica climática, que vocês podem ver, por exemplo, nesse mapinha aqui, ó. Aqui vocês vão ter um mapinha que vai ter os tipos de clima que acontece na Ásia. Qual é o grande destaque dessa questão? É que na Ásia existe praticamente todos os tipos de clima que existem no mundo. Ou seja, é um continente de uma grande diversidade climática. Por quê? Principalmente por causa da Ásia ser um continente muito extenso, muito grande. Então ela tem desde climas mais frios, que são os polares, até os climas mais quentes, mais chuvosos, climas desérticos. Então é um destaque da questão climática na Ásia, a sua grande diversidade de climas. E ainda um outro destaque que está sendo explicado nesse mapinha aqui, ó, que é o famoso clima das monções. É um tipo de clima que só ocorre na Ásia. É o clima mais chuvoso do planeta na época de verão, né? Que é a época em que os ventos sopram do Oceano Índico e trazem uma grande carga de nuvens carregadas de chuva para a Ásia. Mas o que acontece com essa grande quantidade de chuvas? Elas batem, se chocam com a cordilheira do Himalaia, que a gente viu aqui a hora que vimos o relevo. Essa grande cordilheira do Himalaia segura, serve como barreira para as nuvens, e aí o que acontece com essas nuvens? Elas dão uma charré e voltam para o oceano? Lógico que não. Elas se desagam ali mesmo, quer dizer, a nuvem choca com o relevo e desaba em chuva, tornando essa região aqui do sul e sudeste da Ásia a região mais chuvosa do mundo. Nenhum lugar no mundo chove tanto quanto aqui no verão, nessa época do ano de verão. Então esse tipo de clima tem um nome especial chamado clima de monções. É um destaque importante do clima asiático, né? Então, para finalizar, nós vamos ter aí o outro elemento que compõe os aspectos naturais, que é a vegetação. Mas não se esquecendo, quando eu falo em vegetação, eu estou falando de florestas, de campos, de biomas naturais. Então são aquilo que a natureza cobriu a superfície da terra de florestas e campos naturais, não de plantações. Aí é um outro elemento, aí já tem influência humana, né? Então aí nós vamos poder ver também na própria análise ali que a gente estava fazendo, só que no mapinha de baixo, um mapa da vegetação. E aí o que a gente constata? A mesma diversidade de climas vai ser diversidade de vegetação. Ou seja, na Ásia tem todos os tipos de florestas que ocorrem no planeta.
resultado de quê? Da diversidade climática. Ou seja, clima e vegetação são dois elementos inseparáveis. O clima provoca a forma de vegetação. Então, se a Ásia tem todos os tipos de climas, com certeza vai ter todos os tipos de vegetação que existem no mundo, né? Então, é o básico de você entender, depois consultando uma apostila, fazendo as atividades e as explicações minhas na plataforma, para estar tendo essa ideia. Mas primeiro ponto é saber que você está estudando aspectos naturais, você está falando desses 4 elementos e como eles acontecem no lugar que nós estamos estudando. Ou seja, se você fosse estudar o Brasil, estudaria os mesmos 4 elementos, só que esses 4 elementos acontecem de uma forma no Brasil e de outra forma na Ásia, né? Cada região com as suas características, tá? Então, sobre essa aula, vocês têm também uma remessinha de atividades aí na plataforma que vocês fizeram, muitos já me devolveram, já dei nota inclusive, mas para comentar alguns errinhos bobos que às vezes acontecem, né? Por exemplo, aqui tinha uma perguntinha que pedia para vocês assinalarem a alternativa que contém os 4 elementos que compõem o clima. Tá aqui, ó, esses 4 aqui. Mas por incrível que pareça, teve aluno que na atividade respondeu, por exemplo, clima, vegetação, relevo e oceania. Quer dizer, uma alternativa que não podia ser errada, né? Então, é prestar atenção nesses detalhes na hora de responder as atividades, correto? Então, agora nós vamos ter um próximo vídeo rapidinho para explicar as semanas 10 e 11 e encerrar a revisão.